Já fez a declaração do imposto de renda? O prazo acaba agora, no fim de abril, no dia 28. Para tirar dúvidas de quem ainda não sabe como preencher, recebemos o coordenador do curso de Ciências Contábeis da Faculdade Anhanguera de Bauru, o professor Antônio Coelho. Professor, muito obrigada por sua presença aqui no nosso estúdio. Eu que agradeço. Professor, vamos começar pelo básico. Quem que deve fazer a declaração do imposto de renda? Bom, a regra principal é o contribuinte que teve uma renda durante o ano de 2016 superior a R$ 28.559,70. Essa é a regra principal. Existem outras obrigatoriedades, como, por exemplo, quem teve rendimentos isentos e não tributáveis superiores a R$ 40 mil, como rendimentos de poupança, rendimentos rescisórios como aviso prévio indenizado. Então são rendimentos que são isentos de imposto de renda. Mas se eles atingem esse teto, aí precisa fazer a declaração. Se teve um rendimento isento acima de 40 mil, também tem que declarar. E para quem tem bens e direitos que superam R$ 300 mil. Ou seja, você tem casa, automóvel, um apartamento e todos esses bens somados, dinheiro também em conta corrente, dinheiro em poupança, aí você também é obrigado a declarar. A gente tem uma situação muito comum no nosso país, principalmente nesses últimos anos, que é o crescimento do trabalho informal. E como que essas pessoas que não têm registro em carteira, muitas fizeram bicos, não têm um trabalho fixo, como elas sabem se elas podem somar esses rendimentos, se eles atingiram esse limite ou não, para fazer ou não a declaração? No Brasil, existe uma declaração de que o contribuinte ele nem sabe muito bem que existe, que é uma declaração que as empresas enviam para a Receita Federal que pagou as pessoas. Assim, quem está registrado fica mais fácil, porque ele recebe o comprovante da empresa. Mas para quem faz o bico, como você disse, faz um freelance, um trabalho às vezes num fim de semana, um trabalho temporário, às vezes acho que não vai, a Receita não vai saber. Mas não é bem assim. É importante a pessoa procurar a empresa que ela fez esse trabalho um freelance, um trabalho, um bico, como você disse, e perguntar se a empresa vai informar ao fisco como pagou, se houve alguma retenção tributária, porque depois, se a empresa informar e o contribuinte não declarar, ele vai cair na malha fina. Então, sempre bom receber uma renda de um trabalho pontual por um serviço específico, perguntar se a empresa vai declarar ou não. É a melhor coisa. Para não correr o risco. Exatamente. E quem teve uma queda brusca de renda por causa também da crise, do desemprego, mas já está acostumado a fazer declaração todos os anos. Se não atingiu esse limite, esse ano não vai fazer. Veja bem, para quem atingiu aquele limite de R$ 28.559,70, é obrigado. Para quem teve uma renda menor que essa, porque durante o ano de 2016 trabalhou talvez, digamos, 8 meses e os outros 4 perdeu o emprego, ela também pode declarar se quiser, porque a declaração ela também é facultativa. Ela é obrigatória nesses casos e nos demais o contribuinte pode, se quiser, mandar a declaração. Principalmente se ele tiver algum imposto que foi retido. Ele pode até receber, então. Exatamente. Então, na dúvida, procurar um contador só para esclarecer se é viável ele transmitir a declaração, mesmo não sendo obrigado. Ele pode, não tem problema. E quais documentos a pessoa precisa ter em mãos para fazer a declaração? O documento principal é um documento que é entregue pela empresa da qual ele trabalhou, com vínculo empregatício, chamado Informe de Rendimentos, que resume todos os rendimentos que ele teve durante o ano. Os rendimentos, os descontos que já foram feitos, o INSS, todos os detalhes do período de trabalho. Esse é o principal. Aí o contador vai solicitando informações que nem sempre são de cópia de documento, como dados pessoais, endereço, número de CPF, CPF dos filhos. Agora, a outra documentação que é muito necessária também envolve a compra e venda de bens. Compra e venda de um automóvel, o cópia do recibo do veículo. No caso de um imóvel, uma cópia do contrato de compra e venda no cartório. Mas basicamente são esses os documentos mais principais. E que itens que as pessoas costumam não declarar e que elas deveriam até para ajudar no ressarcimento? Que gastos, por exemplo, as pessoas não têm o hábito e deveriam declarar? Olha, existem alguns descontos que já são muito tradicionais e ninguém esquece.
é o desconto com o INSS, o desconto dos dependentes, né? Então, um pai de família que tem lá seus filhos, também influencia um pouco a questão da idade, mas de maneira geral, seus filhos, o cônjuge, pais, avós, podem ser dependentes. Esse também é muito comum. E as despesas médicas e com educação, esses são bem conhecidos. Nas despesas médicas, o que pode ser declarado? Só consulta com um médico? Não, a despesa médica é plano de saúde no Brasil, as despesas médicas e odontológicas, os planos odontológicos também, e despesas com análise de laboratório. Aí não entra remédio, por exemplo, que é um gasto que nós bem brasileiros temos e é considerável. Esse, infelizmente, não é lançado na declaração. E com educação, o que pode ser lançado? Com educação, o pai que pagou aos seus filhos, ou mesmo o contribuinte que teve despesa própria com o ensino fundamental, o ensino médio, o curso superior, a pós-graduação e até o mestrado e o doutorado. Tudo isso pode e deve ser pode, não tem problema nenhum. Os gastos com instrução que ficam fora são basicamente o curso de informática, que muitos pais pagam para os filhos, e o curso de idiomas. Esse não é aceito como dedutível do imposto. E uma dúvida comum entre os casais, vale a pena o casal fazer a declaração junto ou fazer em separado, Antônio? Olha, não tem uma regra básica, não tem uma regra assim específica. Nós sugerimos aos contadores que fazem o trabalho para os contribuintes que façam as duas coisas. Primeiro, faz a declaração em conjunto. A declaração em conjunto é somar toda a renda do pai, do cônjuge, do esposo e da esposa, como também todas as suas despesas, né? Os bens que eles ficam na própria declaração, porque já é em conjunto, e aí você vê como ficou, se ocasionou imposto a pagar, se o imposto a restituir é interessante. Anota isso e depois faz de novo a declaração, só que separado. O cônjuge, o esposo e a esposa. E aí faz essa análise para ver o que é melhor, declarar em conjunto ou em separado. Tá certo. E se você tiver mais dúvidas para orientar a população sobre o preenchimento correto, agorinha, às 7 horas, alunos do curso de Ciências Contábeis da Anhanguera fazem atendimentos gratuitos. O serviço vai até às 10 da noite, já dá para sair com a declaração preenchida, né, Antônio? Isso mesmo. Estaremos no Laboratório 5, fica no Bloco C, lá do campus, que fica lá na Avenida Moça Tobias, à espera da população. Um maior prazer. Reúna a documentação, então, que já dá para sair com essa obrigação Isso mesmo. vencida. Vamos ajudar, com certeza. Obrigada por sua participação. Nada, eu que agradeço. Boa noite.